Boa noite. Fique à vontade. Já estive aqui em Cafelândia a 2023, né, pai? Acho que 2023, realizando os atendimentos aqui. E, desde então, estou voltando agora. Quero primeiro me apresentar, como é a primeira palestra, assim, primeiro bate-papo que eu estou tendo aqui. Então, as pessoas ainda, vocês não me conhecem, né? Sou Heloíse, sou médica, pós-graduada em pediatria, pós-graduada em saúde da família e comunidade e terminando agora a psiquiatria da infância e da adolescência. Sou tia e madrinha de uma menina chamada Lavínia, que é autista e TDAH, o que me levou para psiquiatria, mas mais para frente eu vou falar sobre isso. De vez em quando, a minha pequenininha que está ali, a Maria Cecília, pode vir aqui, tá, gente? Então, as palestras, os lugares onde que eu vou conversar, de vez em quando ela entra, então não se assustem se ela aparecer por aqui. Ela vem, ela dá oi, ela dá tchau, às vezes ela quer falar. Então, tá. Quando a Fran me propôs estar aqui para falar sobre o autismo, de primeiro momento eu falei, é um tema que eu gosto, que eu domino e que faz parte da minha realidade, então vamos lá. Mas depois eu fiquei pensando assim, já fiz várias conversas, né, várias palestras sobre isso, mas nunca no sentido de abranger também pais e cuidadores, né? Tem algum profissional de saúde aqui? Não. Profissional da educação tem, né? E mais pais e cuidadores, né? Tá. Então, a abordagem dessa minha comunicação com vocês hoje é para a gente poder ter um pouquinho de percepção também da forma profissional, tentar passar para vocês de uma maneira profissional o diagnóstico, a importância de um diagnóstico precoce na vida da criança, no futuro da criança e do adolescente autista, né? Não só um olhar profissional, mas um olhar também de uma tia, né, que convive ali com uma criança autista. Aqui eu já fiz a minha apresentação. Para a gente conseguir iniciar a conversa sobre autismo, a gente tem que entender que autismo não é só diminuir, silenciar os ruídos, colocar o cordãozinho, aquele ali é autista, ou então dar uma fila preferencial. É compreender que existe, através de um diagnóstico, um cérebro que já teve a sua neurobiologia desde o ventre da mãe. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? O cérebro da criança autista, já ali dentro da formação, na embriogênese, dentro ali da formação intraútero, no ventre da mãe, já é constituído dessa maneira. Então, não existe como uma pessoa contrair o autismo, nem tampouco contaminar outra pessoa. Infelizmente, existem esses mitos na sociedade ainda hoje, né? Então, a gente tem que entender que o cérebro, aquela criança que é autista, ela nasceu autista e ela vai viver 100 anos sendo autista. Compreender que está muito além de um cordãozinho, de uma fila preferencial. É entender que a sociedade precisa se adequar ao entendimento que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele adulto autista tem, e não ele se adequar ao que a gente acredita ser socialmente correto, né? Porque nem sempre é assim. E se tratando de uma situação
neurobiológica, ou seja, o cérebro é constituído dessa maneira, nós temos aí duas grandes principais causas que podem trazer essa alteração no funcionamento cerebral do embrião, do feto, na hora da formação. 97% dos cérebros atípicos vem de uma origem genética. O que é isso? Lá dentro das cadeias de DNA, é como se fossem espelhados, né? A gente tem idealizem ali, tentam imaginar a cadeia de DNA como se fosse um espelho. O que está desse lado de cá tem que estar do outro lado igualzinho. E por alguma falha ali na hora da formação, uma perninha de um cromossomozinho saiu um pouquinho defeituoso e ficou assim. Então, hoje, estudo já comprova que 97% dos cérebros autistas têm a etiologia genética, tá? Gen herdado, herdado ali com algum defeitinho, tá? Defeitinho. 84% da etiologia é hereditário. O que quer dizer isso? 50% possibilidade de ter vindo da mãe, 50% possibilidade de ter vindo do pai. Tá? Fala boa noite, filha. Boa noite. E dentro disso entra uma questão muito importante, que é a questão dos diagnósticos tardios, né? Porque hoje se tem esse aumento de informação, esse acesso a outras, essas rodas de conversa que antigamente não tinha. Então, vem aquele diagnóstico daquela criança, a escola observa que aquela criança não está tendo o rendimento adequado. Chama a família para conversar, a família observa, fala, não, o pai era desse jeito também. Tinha o mesmo comportamento. E isso vai se passando. Quando a família consegue compreender que tem a necessidade de fazer uma avaliação, o pai fala, não, mas o pai ou a mãe, mas se eu sou assim, ele era igual a mim, será que eu também tenho? Será que eu também sou? E vai investigar. A gente tem vários adultos com diagnósticos, né? Em decorrência a isso. Então, 97% genético, 84% hereditário. Como que é essa hereditariedade? 50% possibilidade de vir da mãe, 50% possibilidade de vir de pai. Se a gente for diminuir aí nessa genealógica, 25% correspondente aos avós maternos, 25% aos avós paternos. E, inclusive, na nossa família, a nossa menina, hoje a gente sabe que o pai dela é autista, a tia é autista e a avó paterna é TDAH, né? Então, assim, se a gente for... e tudo depois do diagnóstico da Lavínia. Então, vai procurando e vai descobrindo e vão se encontrando naquelas particularidades, né? 3% fatores externos. O que quer dizer esses fatores externos? Dentre desses 3% do fator externo primordial, com mais expressividade, mães que usaram durante a gestação o famoso Depaquene, ácido valproico, né? Esse é a causa prioritária. E ali tem álcool, cigarro, outras causas menores, mas a principal, o uso do valproato de sódio. Dentro do transtorno do espectro autista, a gente observa uma crescente que não para, né? E as últimas pesquisas nos mostram que nos últimos 10 anos houve 600% de aumento de diagnóstico, justamente por tudo aquilo que a gente vem conversando. Antigamente, a gente ainda conseguia classificar entre meninos e meninas, né? Ali em 2018... um caso a cada 39 pessoas, sendo que um a cada 28 meninos, um a cada 82 meninas. Tá? Olha a diferença da proporção para 2021. Um caso a cada 30 crianças e adolescentes. Já não se coloca mais meninas e meninos, porque hoje já se sabe
que a menina camufla o diagnóstico por ter que se enquadrar na sociedade. Então, a gente já não coloca mais menino, menina, enquadra como cada caso por criança e adolescente. E como a gente entende o porquê, de fato, houve esse aumento tão expressivo nos diagnósticos, né? O número de casos, porque hoje nós temos, aumentou o número de casos que é investigado a questão de prematuridade. Hoje já se sabe que aquela criança que nasceu prematura também está ali nos fatores externos, pode desenvolver uma apresentar sinais autísticos, né? Outra informação importantíssima que vem desses últimos guidelines é que 80% dos pacientes com paralisia cerebral são autistas. E quem é que lá, 30, 20 anos atrás, iria fazer um estudo com pacientes com paralisia cerebral? Não existia, hoje já se existe, né? E cardiopatias congênitas, síndrome de Down. 67% dos pacientes Down são autistas, se forem fazer a investigação. Então, é um universo, por isso espectro, né? É um universo que a gente passa horas e horas aqui falando. E o número de diagnóstico e de casos pelos critérios evolutivos da evolução da medicina, né? A gente vai tendo esses parâmetros melhores. O que eu quero que fique assim muito expressivo hoje aqui, que vocês entendam, que eu tentei trazer ali naquela fala, é que o cérebro autista tem uma falha na aquisição do processamento do comportamento humano e na comunicação. O que isso quer dizer? Profissionais da educação. Vai observar que o ser humano, vamos lá, o ser humano ele é movido por comportamentos de repetição, certo? Estamos aqui. Por que você sabe que você tem que sentar? Porque você viu o outro sentando, né? Aí vamos supor a professora está ali na educação infantil no começo, pega na mão do primeiro e fala: agora a gente vai fazer a roda. Aí vê ao segundo, não precisa falar para o outro pegar, eles vão pegando na mão, vai formando a rodinha, vai sentando. Basta ela sentar e todos os outros vão sentar. O atípico não vai conseguir compreender que ele precisa fazer essa sequência. Então, é aquela criança que tem a tendência a ficar isolada dos outros, porque na cabecinha dele, por que eu tenho que seguir o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo. Então, às vezes, na maioria das vezes, esse primeiro alerta da criança vem da escola justamente pelos comportamentos, né? E não adianta só falar, todo autista tem atraso de fala. Não só atraso de fala. Não quer dizer que aquela criança que tem atraso de fala seja autista, mas todo atraso de fala tem que ser investigado. Por quê? Não adianta a criança desenvolver, ter a aquisição da fala e casa, 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 casa. Qual é a comunicação que ele está tendo com uma palavra? Não existe. E o autista tem muito, né? Então, o que a gente tem que entender? Eu quis colocar essas duas imagens, que é muito comum. Ó. O autista no cantinho, ali, brincando, empilhando ou enfileirando, enquanto os outros estão socializando, né? Então, entender que não vai seguir aquele comportamento de repetição do padrão que o cérebro típico, né, vai seguir. E para entender quais são as alterações, a gente precisa entender o que está dentro do padrão adequado. Sabendo o que é normal, a gente vai entender o que não é normal e que não é esperado, as aquisições e os ganhos para cada idade. Então, todo mundo aqui, eu imagino que seja mãe, a criança ali com
1 mês e meio, 2, já começa a ter a percepção de voz, de acompanhar, de querer olhar, na hora da amamentação, fixar o olhar, se assustar com barulhos, né? O sorriso social, ali por volta dos 3 meses, a gargalhada, começa a girar diante do tronco, né? Mas impressionante é aquela criança que eu cheguei já um pouquinho atrasada, eu estava escutando, não lembro qual delas falando, da criança quietinha. E a importância do pediatra nesse acompanhamento. A puericultura, que é aquele acompanhamento mensal da criança, a cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria nos traz todos os marcos do neurodesenvolvimento, neuropsicomotor da criança. Então, a gente vai perguntar, vai avaliar, vai inspecionar aquela criança para saber como que aquela criança está evoluindo, né? Não olhar. Mas eu sou autista e eu olhava. Olhava a tua mãe, mas mantinha um contato visual ou só olhava quando era chamado? Né? Existe também uma diferença muito grande aí. É muito comum a criança autista apresentar atraso no desenvolvimento motor, principalmente coordenação motora grossa, anda todo ou fino, né? As meninas, as mulheres têm a tendência à coordenação motora fina, que é a pinça, os detalhezinhos, né? O que precisamos ter também em mente nesses 12 primeiros meses? Não está balbuciando palavras. Chegou ali no 6º, no 7º mês, aquele bebê não está emitindo sonzinho, um grom, grom, babá, bé, du, gugu. Epa, sinalzinho de alarme, tá? De alerta. E se aos 18 meses ainda não está caminhando, 1 ano e meio, outro sinal de alarme. Tá? Então, a gente tem que ficar... hoje, os diagnósticos já são feitos dentro dos primeiros 12 meses. Tá? Aqui, os ganhos, né, e as aquisições que eu estou falando que é prejudicado, não emite palavra, não vai se sentar sozinho, né? Aquela criança que fica quietinha no berço lá, que não incomoda. Tá estranho? Não é assim, não é para acontecer. O mundo está caindo lá fora e ele está aqui. Ou então, quando ele começa a chora, só no colo da mãe. Outro colo não consola. Outra situação, sono, gente. O sono, cérebro neurodivergente e sono não estão andando em sintonia, porque o cérebro neurodivergente, o cérebro atípico, principalmente o cérebro autista, não produz a melatonina no nível que deveria ser produzido. Por isso que hoje já se sabe a importância da suplementação vitamínica e de melatonina em toda criança autista, adulto autista, né? Quando eu devo me preocupar? Chamou atenção algum sinal? Mas espera aí, doutora, cada criança tem seu tempo. A minha desenvolveu, a filha da vizinha da minha mãe foi lá antes. Gente, existe uma frase que eu falo sempre nos meus atendimentos de pediatria. Toda criança tem o seu tempo, desde que o seu tempo esteja na janela do padrão adequado do desenvolvimento esperado para aquela idade. Se não está ali, alguma coisa está acontecendo e tem que ser investigado, né? Primeira coisa, assim, se preocupar. Chama a criança, chama, e a criança não atende o nome. Isso daí tem que se preocupar. Aquela criança não está tendo... Muitos pais chegam a pensar que aquela criança pode ser até surda, porque não responde. Chama, mas aí demonstra interesse, vai para o hiperfoco. O cachorrinho, o Chase.
Já olha, né? Então, não aponta para o objeto de interesse. Então, ele está vendo aquele objeto de interesse, um objeto, a não ser o objeto de apego, né? Aí eles têm o objeto de apego, algo que eles consideram como deles e carregam. Não aponta. Evita o contato social. O que, que é isso? Mas ele sai comigo para todo lugar, sai. Mas ele está se sentindo confortável no local onde que você está, diante aglomeração? O que, que é isso? O barulho incomoda, a sensibilidade das luzes incomoda, estar entre outras pessoas incomoda. Tudo isso daí tem que ser levado em consideração, né? Atraso da fala e habilidades linguísticas. É aquilo que eu falei. Não adianta só falar casa, 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 papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Tem que manter uma conversação. Mantendo uma conversação, essa criança está tendo habilidade, está conseguindo desenvolver a habilidade para a conversa. Atraso de marcha e estabilidade motora. É muito comum as crianças apresentarem esse atraso, né? Outra coisa que a gente chama de labilidade emocional são as frustrações por pequenas chateações. Eles não conseguem compreender o tempo necessário que, por exemplo, eu quero alguma coisa. Ele planejou na cabecinha dele que ele vai pegar esse controle. Mas ele, até chegar nesse controle, ele planejou um percurso que a gente não sabe. Para ele está cumprindo aquilo ali. A gente não está conseguindo ter essa percepção. Se frustrou porque você impediu de chegar ali. Essa labilidade emocional, essa frustração, essa irritação, esse excesso de, às vezes, até agressividade é muito comum e tem que chamar a atenção. E os interesses obsessivos. O que é isso? Os hiperfocos, quando são demasiados. Quando passa do controle, quando foge do que é algo que está trazendo regulação para a criança, tem que trazer um alerta para a gente também. Nem tudo é autismo, mas o autismo está na sutileza de comportamentos diários. Então, se falava ali mais cedo da moda, né? Que tudo é moda. Eu tenho, em uma determinada cidade que eu atendo, tem uma mãe que ela anda com cordão, ela sem o diagnóstico, ela anda com cordão, e ela fala que as 4 crianças são, mas nenhuma tem diagnóstico. Então, virou moda para conseguir fila preferencial. Então, assim, a gente tem que ter saber ponderar, porque é como as outras colegas falavam ali, é um peso, né? E a gente tem que saber quando realmente, de fato, aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto vai levar o diagnóstico de autismo, de TDAH, de DI, de TOD, né? Mas hoje, falando específico no autismo, porque é um impacto não só na vida da criança, na vida da família, na vida da sociedade que está ali, mas principalmente do núcleo familiar daquela criança, né? Então, a gente tem que entender que nem tudo mas na sutileza de, às vezes, fazer um movimento repetitivo ou o hiperfoco em algum desenho específico, ou sei lá o que mais que chamava atenção na gente na Lavínia, a seletividade alimentar, a organização dos objetos, né? E até local de sentar. Lá em casa, agora, todo mundo tem seu cantinho na mesa. Lá em casa, eu falo da casa dos meus pais, que é lá em casa, né? Todo mundo tem a cadeira do vovô, da vovó, da Dinda, né? Todo mundo tem. Então, nesses detalhezinhos, a gente tem que perceber que, principalmente, a menina acaba camuflando, né? E o diagnóstico? Quem é que pode dar o diagnóstico? Antigamente era um mito, hoje ainda existe um tabu muito grande, né, sobre o diagnóstico de autismo.
Gente, quem pode dar o diagnóstico? Desde que você seja, falando do médico, desde que você seja médico formado em medicina, você pode dar o diagnóstico, a partir do momento que você tenha a capacidade para definir. Inclusive, você tem a obrigação, o médico tem a obrigação de observar que aquele paciente está tendo atraso e precisa de uma avaliação. Ah, mas eu vou rotular em um CID e depois esse CID vai oscilar? Pode oscilar. O espectro é oscilante, é flutuante. Eu tenho pacientes que receberam o diagnóstico nível 3, já caiu para o 2, já oscilou para o 3 novamente, e tudo está no tripé: família, escola, equipe multiprofissional. E eu sempre falo para os meus pacientes, tem que ter um balanço, uma harmonia, um ajuste harmonioso entre família, aceitação, acolhimento, entender o que está acontecendo. Escola, observou, é o que as outras colegas estavam falando, não adianta só inclusão, 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 e exercer uma exclusão. A gente passou isso com a minha sobrinha. Muito se fala, né? Fala de inclusão, e aí? O que está sendo feito? Né? E a equipe multiprofissional. Né? Então, o médico pode, qualquer clínico geral, a demanda maior vem de médicos pediatras e médicos, o famoso médico do postinho, que também é uma das minhas especialidades, né, médico da família e comunidade. A maior demanda vem daí. Mas, eu tenho como ir em um psiquiatra infantil. Beleza, vá no psiquiatra infantil. Eu tenho como ir num pediatra particular, num neurologista. Vá. Não tem como? Vá no médico do postinho lá da tua UBS. Fala o que você está observando, e aquele médico tem que acolher a queixa do pai e da mãe que observa a atitude diferente da criança, porque senão é uma via de mão dupla, né? A medicina, infelizmente, nem todos os profissionais pensam e têm essa conduta, né? Mas é assim que deveria ser. E a partir do momento do diagnóstico, fechou o diagnóstico, meu filho tem autismo. E aí, o que eu vou fazer? Esse médico vai te encaminhar para uma equipe multiprofissional. E essa equipe multiprofissional vai depender dos ganhos e aquisições que aquela criança não apresentou. Ele tem atraso de fala? Também vamos para a fono. Ele tem muita dificuldade, terapia ocupacional, eu acredito que todos deveriam fazer. Psicólogo, porque precisa, neuropsicólogo, né? Entender essa demanda que a gente não consegue, porque para a criança também é necessário ter essa compreensão de que ele é aceito e de que ele, daquele jeitinho dele, ele é normal. A nossa Lala fala, ser autista é ser normal, né, pai? É assim que ela fala, né? É uma criança normal como qualquer. Ela foi praticar 3 tambor, e aí chamaram ela ganhou uma medalhinha, e o rapaz falou lá: você gostaria de deixar uma mensagem, Lala, como autista, para todo mundo aqui? O que você gostaria? Aí, quero. E a gente olhou assim, porque ninguém tinha preparado ela para nada. E ela começou a bater assim com o pezinho, e ficar lá, e daqui a pouco, silêncio, ninguém falava nada, ela não falava nada. Vocês têm que entender, eu quero passar para todo mundo, e o pezinho assim, que o autista é uma criança normal como qualquer outra criança, um pouquinho diferente, mas que o chão pode significar muito para o autista, porque a crise dela, ela vai para o chão, ela se abaixa. Então, assim, ela tem esse entendimento. Mas por que ela tem esse entendimento agora? Pelo acolhimento que ela teve da família e com a equipe, o suporte dos profissionais da equipe multiprofissional acompanhando, né? Então, é aquilo que as meninas já comentaram aqui. A equipe, o sucesso da evolução ou da involução
da criança autista, hoje falando da criança, porque a gente tem que ter esse enfoque na criança por esse diagnóstico precoce, é o acolhimento e a integração harmoniosa de família, equipe multiprofissional, saúde, equipe escola. Se não acontece esse tripé, essa criança não vai ter a evolução e os ganhos, né, as aquisições esperadas que já teve a perca ali atrás. O tempo dá ainda para falar um pouquinho? Dá? Aqui, era o cronograma era para essa fala minha ser antes das colegas, né? Então eu quis trazer isso daqui, que é eu falo assim que o Dr. Paulo Liberaleso, o Dr. Tiago são referências, né? E eu já tive a oportunidade de participar de seminário com eles. E esses dias colocou uma frase que é muito impactante no que vocês estavam falando quando a mãe recebe o diagnóstico, quando a família, porque tudo volta para a mãe e a culpa sempre está ali na mãe, né? Quando você tem uma criança com deficiência em casa, você descobre o quanto é caro ser pobre. Por quê? E é impactante. Obrigado, filha. Porque o autismo não é considerado uma doença, mas dentro do DSM, se a gente for olhar, é uma deficiência comportamental. Então, a gente caracteriza como deficiência também. Foi nesse sentido que ele quis trazer. Porque chega ao peso, né? Meu filho é autista, a mãe não observou antes, a mãe deixou passar, para a mãe era tudo certo. A própria mãe. Semana passada, eu fechei o diagnóstico de uma criança que a mãe chorava e falava assim, eu me sinto culpada, como que eu não observei que ele era assim, doutora? E enquanto a mãe chorava, o mais velho, de 10 anos, observava a mãe, ia lá, limpava a lágrima, e o de 6, o autista nível 3 de suporte, 6 anos e 4 meses, a mãe chorando, e ele aqui, ó. Doutor, ele sempre foi assim. A criança reage ao estímulo do outro ser humano. E aí está a falha no processamento do comportamento que a gente colocou. Então, a mãe é muito julgada, a mãe é muito... E ela tem uma exaustão muito grande. Infelizmente, a minha irmã não pôde vir aqui, mas a minha irmã ela é engenheira civil, tem 2 pós-graduações, era professora universitária. Abandonou tudo com o diagnóstico da Lavínia e se dedicou exclusivamente para a Lavínia. E essa mãe que abandona tudo é julgada e passa as suas provações. A mãe que não abandona tudo e que continua a vida, a mesma coisa, né? Infelizmente, ainda existe, mesmo com tanto acesso à informação, mesmo com tanta repercussão, mesmo com tanta mídia, acontecem esses julgamentos e até quando, né, ou se vai acabar, a gente não sabe. Então, a gente precisa entender o acolhimento. Eu quis trazer nisso daí também, o acolhimento que a família precisa. Porque o SUS, ele vai ter, mas uma sessão de terapia ocupacional a cada 1 mês e meio. A Lavínia faz 2 por semana, 1 por semana. Eu ganhei 3 corações, gente. Fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo. O SUS tem, mas retarda. E aí, o que acontece? Tem pacientes que ficam 3 anos na fila de espera para um neuropediatra para receber o diagnóstico, para daí ser levado para equipe multiprofissional. E uma frase do Dr. Paulo, em um dos seminários que eu participei dele, ele falava assim, não hesite em colocar um diagnóstico transitório, você que é médico.
Porque o nosso código de ética vai nos respaldar pensando na atual situação do paciente. O paciente teve um atraso. Você não é neuro, você não é psiquiatra da infância, você não é pediatra, você está ali como clínico do médico do postinho, vendo que aquele paciente tem algum atraso, coloca um CID transitório, descreve na sua anamnese e encaminha esse paciente para fazer as intervenções necessárias. O que vai estar perdendo? Se não for, bem, mas se for, aquela criança está tendo as aquisições necessárias. Então, assim, é algo que isso daqui esbarra muito essa questão do financeiro, porque é exatamente, você só entende o quanto é caro quando você tem um dentro de casa. A demanda não só financeira, mas também porque precisa dessa demanda financeira, né? Ah, e aqui é ela lá, gente. Essa é a Lavínia. Ela é autista, TDAH, e eu falo assim que a Lavínia foi o meu porquê entrar nesse universo. E hoje a gente observa que muitos profissionais de determinadas e várias áreas, advogados, professores, terapeutas ocupacionais, acabam indo para esse universo porque tem uma criança, tem contato, o filho, o sobrinho, o amigo, que é autista, que é atípico, né? Então, eu costumo dizer que é um universo que tem muita empatia, porque a gente consegue se colocar no lugar e não quer que um outro passe aquele que os nossos chegaram a passar. Então, o meu porquê é a Lavínia, e cada um que está nessa caminhada vai ter um porquê, né? Um motivo para estar ali defendendo, se especializando, procurando mais informação a respeito do autismo desse universo. Era isso o que me propus passar para vocês. Espero que tenha conseguido trazer um pouquinho mais de informação, de conhecimento, porque a partir do momento que a gente está aqui, a gente passa, mas a gente também recebe, ganha conhecimento, né? E obrigada, filha. E se tiverem alguma dúvida, se quiserem a minha... Alguma cartinha, podem me procurar, tem as minhas redes sociais, sempre demoro para responder, mas quando eu consigo a demanda, eu respondo. Tem muitas mães que pedem informação ali, muitos profissionais de educação, outros colegas da área de saúde também. Então, eu me coloco à disposição do que vocês precisarem, tiverem dúvida. O que eu consigo, eu passo e ganho com vocês o que vocês também têm a me oferecer. Tá bom? Muito obrigada.